a Eucaristia, que nós estamos reunidos para celebrarmos. É graça de Deus para as nossas vidas, para a nossa salvação, o pão que alimenta-nos para o céu. E é na Eucaristia que encontramos a força que nos sustenta a nossa caminhada de fé em meio a tantos desafios deste mundo. Sejam todos bem-vindos a este santuário. Uma saudação à família missionária espiritana na sua peregrinação nacional. E também a todos vós que nos acompanhais através dos meios de comunicação social. Queremos também saudar os grupos de peregrinos inscritos para a nossa celebração de hoje. 4 grupos de Portugal, um grupo de diferentes países, 4 grupos de Espanha, um grupo da Irlanda, 2 de Polônia e 1 do Reino Unido. Preside a esta celebração o senhor cardeal Dom Antônio Marto, bispo emérito desta diocese de Heredia-Fátima. Voltados para a imagem de Nossa Senhora, iniciamos alegremente a nossa celebração cantando. O Evangelho deste 14º domingo do tempo comum, que hoje nos é proposto, sugere essencialmente que os discípulos são responsáveis pela continuação no mundo do projeto libertador de Jesus, do Reino de Deus. E o anúncio do Reino não se esgota em palavras, mas deve ser acompanhado em gestos concretos. O missionário tem de mostrar nos seus atos o que anuncia em palavra. Cantemos ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Pan s vami. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor terno e misericordioso de Deus, nosso Pai, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu aqui agora a todos, no amor de Jesus Cristo, como seu povo, para celebrar o mistério da sua presença e da sua comunhão conosco e da comunhão fraterna entre nós. Antes de ouvirmos a palavra de Deus, de celebrarmos a presença querida de Cristo ressuscitado no meio de nós e de o recebermos em comunhão, nós queremos, em primeiro lugar, preparar o nosso próprio coração para o tornar acolhedor, atento e disponível ao Senhor. Começamos, pois, a nossa celebração reconhecendo a nossa humilde condição de pecadores, invocando a graça do perdão do Senhor sobre todos e cada um de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e vós, irmãos, pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, todos vós que a amais. Com ela enchei-vos de júbilo, todos vós que participastes no seu luto. Assim podereis beber e saciar-vos com o leite das suas consolações, podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência. Porque assim fala o Senhor. Farei correr para Jerusalém a paz como um rio e a riqueza das nações como torrente transbordante. Os seus meninos de peito serão levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como a mãe que anima o seu filho, também eu vos confortarei. Em Jerusalém sereis consolados. Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso coração, e como a verdura, retomarão vigor os vossos membros. A mão do Senhor manifestar-se-á aos seus servos. Palavra do Senhor. A terra inteira aclame o Senhor. A terra inteira aclame o Senhor. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome. Celebrai os seus louvores, dizei a Deus, maravilhosas são as vossas obras. A terra inteira vos adora e celebra, entoe hinos ao vosso nome. Vinde contemplar as obras de Deus, admirável na sua ação pelos homens. Mudou o mar em terra firme, atravessaram o rio a pé enxuto. Alegremo-nos nele, domina eternamente com o seu poder.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa. O que tem valor é a nova criatura. Paz e misericórdia para quantos seguirem esta norma, bem como para o Israel de Deus. Doravante, ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Palavra do Senhor. O Evangelho vai ser proclamado em português, inglês, espanhol e polaco. Com alegria, o aclamemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes:
está perto de vós o reino de Deus. Mas quando entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saí à praça pública e dizei: até o pó da vossa cidade que se pegou aos nossos pés sacudimos para vós. No entanto, ficai sabendo, está perto o reino de Deus. Eu vos digo, haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma do que para essa cidade. Os 72 discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demónios nos obedeciam em teu nome. Jesus respondeu-lhes: Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões e dominar toda a força do inimigo. Nada poderá causar-vos dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos nos céus. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. At that time, the Lord appointed 72 others, whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit. He said to them, The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Palavra da salvação. As boas-vindas e saudar-vos a vós todos aqui presentes, a cada um e a cada uma em particular, com todo o afeto e no amor de Jesus Cristo. Saúdo de modo particular a família missionária espiritana, com
o provincial da Congregação dos Missionários do Espírito Santo, que hoje vem fazer a sua peregrinação anual a Fátima, para aqui reavivarem, reacenderem a chama do carisma missionário próprio da sua congregação. Permitireis que dirija também uma saudação particular e particularmente carinhosa, como costumo fazer, aos mais pequenitos e jovenzitos que estão no meio da Assembleia. Caros amiguitos e amiguitas, este vosso amigo Bispo quero vos dizer que vos quero muito bem, que é muito vosso amigo, que fica contente em vos ver aqui na casa da Mãe Celeste. E por isso daqui de cima vos envio uma saudação cheia de carinho, de afeto, de estima e amizade por cada um e cada um de vós. E também uma bênção especial em nome de Jesus e de Nossa Senhora, para que sejais sempre meninos e meninas felizes e alegres na amizade com Jesus, com os vossos pais, manos e avós, e com todos nós que somos a grande família de Jesus. E depois desta breve saudação, convido-vos então a fazer juntamente comigo uma meditação que espero não vos cansar e que trata, que nos apresenta Jesus precisamente a enviar os seus discípulos em missão. Não quer realizar a sua missão sozinho. Quer envolver nesta missão os seus discípulos, os discípulos da primeira hora e os discípulos desta hora, que somos nós. Por isso, estas palavras do Evangelho são dirigidas para nós hoje. É uma missão confiada a todos nós, sem excluir ninguém. Quer dizer, todos nós somos chamados e enviados para testemunhar a nossa fé na vida do dia a dia. Todos nós, quer dizer, toda a Igreja é chamada a sair para levar a todos a alegria do Evangelho, com o perfume da misericórdia de Deus e o dom precioso da sua paz. E para realizar esta missão neste mundo, o Senhor deixa-nos indicações precisas que vamos comentar brevemente. A primeira palavra que o Senhor lhes diz é ide. Como quem diz, pondo-vos a caminho. Nós às vezes na igreja temos a tentação de dizer só vinde, vinde. Nós abrimos as portas da igreja. Mas Papa Francisco disse uma vez que Jesus às vezes estava até à porta das igrejas da parte de dentro, como quem diz, deixai-me sair, deixai-me ir convosco para o mundo. Quer dizer isto que o Senhor quer uma igreja, como repete o Papa Francisco, igreja em saída da sua zona de conforto. Uma igreja que não está centrada em si mesma, fechada nos seus recintos, ocupada em conversas e discussões por vezes estéreis e inúteis, como é às vezes andar aí a criar confusão e discussão sobre se a missa há de ser em latim ou em português, se a comunhão há de ser recebida na mão ou na boca, como se não houvesse mais problemas mais importantes para dar a conhecer o Evangelho. Uma igreja em saída é uma igreja que é capaz de olhar mais para além das suas fronteiras, para ir ao encontro das periferias existenciais e periferias sociais, daqueles que andam afastados e aos lugares onde há mais sofrimento e mais pobreza material ou espiritual.
ir às periferias, ao jeito de Jesus. E qual era esse jeito, o estilo de Jesus? 3 palavras: o estilo da proximidade, fazer-se próximo, da compaixão e da ternura. Uma igreja em saída é uma igreja de coração e de portas abertas, onde há lugar para todos, sim, para todos. Lembremos a palavra do Papa Francisco: a igreja não está no mundo para condenar, mas para permitir aquele encontro, o encontro com aquele amor entranhado que se chama a misericórdia de Deus. Esta é a grande missão da igreja. Isto implica para nós, cristãos, sermos capazes de olhar este mundo com o olhar de Jesus, sem amarguras nem ressentimentos, mas com simpatia, com coragem face aos problemas, sentindo nossas as dores e as alegrias, as ânsias e as esperanças da humanidade. Segundo lugar, outro aspecto da missão, diz aos discípulos, mandou-os 2 a 2. É uma igreja chamada a testemunhar o amor fraterno. 2 a 2, não era só para se apoiar um ao outro, mas para dar testemunho da comunhão fraterna, para formar comunidades fraternas hoje tão necessárias face ao individualismo e à indiferença reinantes, daqueles que não são capazes de olhar para o irmão que sofre, que passam ao lado ou viram a cara para o lado, que pensam ou dizem, isto não é comigo, que me importa, cada um que se arranje. Veja, nós hoje vivemos o fenómeno da globalização, que através, enfim, da globalização das redes de comunicação, nos torna mais próximos uns dos outros, encurta as distâncias, mas não nos faz irmãos. Não nos faz irmãos. A fraternidade não se vende, nem se compra, nem se produz em qualquer fábrica. Vem do coração, é dom de Deus. Ser capaz de olhar para o outro como o meu irmão e minha irmã, mesmo que não me seja simpático. Como precisamos disto, da fraternidade, nas nossas comunidades cristãs, nas nossas paróquias. É um sinal da nossa identidade de cristãos. Nisto conhecerão que são os meus discípulos, se os amardes uns aos outros. E às vezes, nas nossas comunidades encontramos maledicência, murmuração, rivalidades entre aqueles que deviam dar o testemunho da fraternidade, dentro das próprias famílias. Devemos perguntar-nos: eu vivo a comunhão fraterna dentro da minha família, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos? Vivo a comunhão fraterna na minha vizinhança, com os meus vizinhos, na minha comunidade cristã, no meu lugar de trabalho? Terceira característica, o Senhor diz-lhes: não leveis alforjes, não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias. Quer dizer, uma igreja humilde, desprendida, livre em relação aos poderes económicos ou políticos do mundo. Uma igreja que caminha a passo ligeiro, que não adia nem acumula atrasos face aos desafios de hoje, que não se demora nos seus recintos sagrados, mas se deixa animar pela paixão do anúncio do Evangelho e pelo desejo de o fazer chegar a todos.
Hoje verificamos um esmorecimento da fé. E onde há esmorecimento da fé, há também o esmorecimento da paixão, do entusiasmo pela missão, por o dar a conhecer. Cada um se deve perguntar: sinto que o Senhor me chama a este entusiasmo da fé? E peçam na oração. O Senhor diz: pedi ao Senhor, ao dono da messe, que envie operários para a messe. Não foi para modificar Deus, é para modificar o nosso coração e torná-lo aberto ao seu chamamento. Igreja missionária é uma igreja que promove a cultura do cuidado recíproco, isto é, da proximidade, da compaixão e da ternura para com os mais frágeis, os que mais sofrem. Proximidade, compaixão e ternura através da nossa palavra de conforto e de consolação, da nossa presença e da nossa companhia, dos nossos gestos concretos, de partilha, de serviço, de apoio. E por fim, uma igreja alegre. Diz que os discípulos regressaram a Jesus, junto a Jesus, cheios de alegria, por verem que fizeram tanto bem, que espalharam e semearam tanto bem. Uma igreja alegre é uma igreja com o rosto de mãe, que acolhe, que escuta, acompanha, acarinha, como a mãe acarinha aos seus filhos pequeninos ao colo. Encoraja a viver a vida boa do Evangelho. É a alegria da presença próxima de Deus, a alegria da fraternidade, a alegria de fazer o bem. Meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho, o anúncio do Evangelho deve ser feito com o sorriso, com a alegria, e não com a tristeza ou a amargura. Que dirão os não crentes se virem em nós uma cara de tristeza e de amargura? Certamente que dirão: se a fé não dá alegria, então é melhor não ter fé. Dai testemunho da alegria do Evangelho. E pergunte-se cada um: vivo verdadeiramente a alegria da fé em Jesus Cristo? Da presença de Deus na minha vida? Do sentir-me irmão e irmã dos outros? E com este testemunho de vida que acabei de anunciar, então os discípulos levam também a paz às casas dos homens, como dizia o Senhor: ide e dizei, entrai na casa e dizei, paz a esta casa. Aquela paz que é dom de Deus, que abate os muros do ódio, da divisão, da violência. Uma paz que estende pontes de encontro e de diálogo com os outros, numa atitude fraterna de respeito total, sem agressividade e sem ofensas. Pergunte-se cada um e responda no íntimo do seu coração: vivo a paz em minha casa? Vivo a paz dentro de mim, no meu próprio coração e na minha consciência? Transmito paz àqueles com quem vivo e convivo? Meus caros irmãos e irmãs, vede, para terminar, a missão que o Senhor nos confia não é uma máquina que faz cristãos, nem é o proselitismo de quem anda a recrutar adeptos para um clube religioso. É este testemunho convicto e alegre da nossa fé, que dá alegria e sentido à nossa vida. Por isso,
Tudo aquilo que acabei de dizer, Nossa Senhora o trouxe aqui a Fátima como missionária, que trouxe aqui a alegria do Evangelho, da fraternidade e da paz. Que ela nos ajude a todos a ser missionários, testemunhas do amor de Deus ao mundo, da fraternidade, da paz e da alegria do Evangelho. Rezemos o credo da nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos a Deus Pai por todas as necessidades do mundo e particularmente pelos homens e mulheres e pelos povos que não têm paz, cantando. Que o Papa Francisco, os bispos a ele unidos, exerçam com alegria o seu ministério de profetas em favor do povo santo de Deus. Oremos. Para que Deus guie os governantes na sua missão, lhes dê um espírito de tolerância e de concórdia, no respeito pela natureza e pela vida. Oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito da Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Para que os homens empenhados em causas nobres permaneçam fortes e humanos, ao serviço da libertação dos outros homens. Oremos.
para que os cidadãos que abandonam os seus países encontrem comunidades que os acolham e os ajudem a refazer as suas vidas. Oremos. Para que Deus nos faça entender o sentido da liberdade, nos dê a todos o gosto de servir e aos defuntos a vida feliz no paraíso. Oremos. Senhor, nosso Deus, fazei que toda a terra vos aclame, e porque a vossa misericórdia é sem limites, dignai-vos inscrever no livro da vida o nome de todos os vossos fiéis, por Cristo nosso Senhor.
Pai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício que celebramos em comunhão com Cristo seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza, dia após dia, a viver mais intensamente a vida da graça. Por Cristo, nosso Senhor. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sursum cordo. Gratias amus, Domino Deo nostro. Senhor, Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever, é nossa alegria e nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vere sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quesumus, Spiritus Tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri, Iesu Christi. Qui compassioni voluntarie traderetur, accepit panem et grasses agens fregin,
deditque discipulis suis dices, accipit et manducat ex hoc omnes, hoc est in corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simile modo posquam cenatum est, accipiens et calicem in, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dices, accipit et vivit ex eo omnes, hic est in calice sanguinis mei, novi ed eternites amenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Misterio de fe. Annunciamus, Señor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, Vinde, Senhor Jesus. Memoritur mortis et resurrectionis aior, tibi Domine panem vitae et calicem salutis oferimus. Gratias a gentes quia nos dignos avicia sare coram te, et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, António Marto, Bispo Emérito desta Diocese, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Et ipsum et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Não olheis, pois, aos nossos pecados. Olhai antes à fé humilde e confiante dos nossos corações e de toda a vossa Igreja, e dai-lhes a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dei uma palavra e serei salvo. Caros irmãos, é chegado a hora do grande banquete, em que o Senhor nos convida à mesa. Vinde comer. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Sagrada Comunhão se distribuirá solamente na mão.
A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A missão de anunciar o Evangelho não está reservada apenas ao grupo dos 12. É confiada, finalmente, a todos os discípulos, para irem até os confins da terra. É toda a Igreja que é constituída missionária. Rezar pelas vocações é pedir a Deus para fazer de cada batizado um testemunho da boa nova da salvação dada em Jesus. E se os trabalhadores são poucos, é talvez porque os batizados não estão ainda suficientemente conscientes da sua missão. Ao aproximar-nos do Senhor, estejamos comprometidos com Ele nesta comunhão, para podermos também sermos anunciadores do seu amor, anunciadores da sua paz. Cantemos com alegria e saboreemos como o Senhor é bom.
O que tem valor é a nova criatura. Paz e misericórdia para quantos seguirem esta norma, nos diz São Paulo na nossa liturgia de hoje. Em silêncio, demos graças ao Senhor pelo seu amor. Demos graças ao Senhor pelo dom da sua palavra, pela sua paz e pelo dom da Eucaristia. Tomemos consciência de que Ele nos envia para anunciar a boa nova do Reino por todo o mundo. Em ação de graças, cantemos. Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por Cristo, nosso Senhor. Caros peregrinos, peço a vossa atenção para os avisos do santuário. No próximo dia 6 de julho, quarta-feira, acontecerá visita temática exposição temporária Rostos de Fátima, às 21h15, sobre o tema O Rosto de Cristo, cantado pela Verônica, e por outros cantos da tradição popular, orientada pelo rancho folclórico da Costa do Povo do Pau Covilhã. No convívio de Santo Agostinho, a Basílica da Santíssima Trindade. De 6 a 8 de julho, acontecerá a 7ª edição do curso de verão do Santuário de Fátima, com o tema Jacinta Marto, Vidente de Fátima, no Centro Pastoral Paulo VI. Diariamente, às 21h30, temos o Rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. Aos domingos, a missa das 15 horas, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Estimados irmãos e irmãs, desde sempre, os cristãos que participam da Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem,
são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmola junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. O presidente, com a bênção final, faz também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Antes da bênção final, uma breve saudação aos peregrinos de várias línguas. Saludo con gran afecto a nuestros queridos hermanos y hermanas peregrinos de lengua española. Que Nuestra Señora de Fátima os bendiga e os acompañe siempre. Feliz domingo. I cordially greet all the English-speaking pilgrims present at today's celebration. May Our Lady of Fatima bless you all, your families, and your countries. I wish you all a blessed Sunday. Serdeczne pozdrawiam Polaków. Niech Bóg wam błogosławi. Por fim, saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. Que Nossa Senhora de Fátima nos abençoe, nos acompanhe com o seu auxílio materno. A todos desejo um bom domingo, um bom almoço e um bom regresso a vossas casas, com a bênção do Senhor que invoco sobre todos vós. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso auxílio vem do Senhor. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem paz e o Senhor vos acompanhe.